Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Na espinha dorsal da nossa salvação, nós temos 4 homens muito importantes. Repete comigo: Abraão, Moisés, Davi e Jesus Cristo. Percebe? A história de Deus começa em Abraão, depois da queda do ser humano, passa por Moisés, passa por Davi e se completa em Jesus, que é o filho de Davi, o nosso Salvador. Esse terceiro homem que eu vou tratar agora se chama Davi. Davi tinha 21 filhos. Quantos filhos eu disse? Dos 21, 20 eram homens e um apenas era mulher. O nome dessa moça é Tamar. É possível dizer que Davi amava os seus filhos? Claro. Mas não basta apenas você amar com palavras, você precisa aplicar o amor de forma concreta. E o problema é que Davi amava, e amava muito, porque dos seus 87 salmos, muitas vezes ele falou de amor familiar. Então amava, mas faltava a aplicabilidade do amor na prática. Por que faltou isso? Tudo que você pensa aconteceu entre os filhos de Davi. Por exemplo, um irmão levou a irmã para a cama. 2 filhos de Davi. Um irmão matou o outro irmão. 2 filhos de Davi. E um filho de Davi deu golpe no próprio pai e tomou o trono do seu pai Davi. Mas aí eu pergunto, Davi amava eles, não amava? Sim. Você vai abrir a boca ou eu vou voltar para minha casa? Davi amava os 21 filhos, amava ou não amava? Amava. Mas faltou a execução do amor. E se você não aplicar o amor dentro da sua casa com os seus filhos, talvez a colheita não será muito interessante. Davi colheu uma incestualidade entre os seus filhos, um assassinato entre os seus filhos e um golpe militar entre os seus filhos. Quem era o mais novo dos 21? Diga comigo: Salomão. Salomão. Você vai dizer comigo ou não? Qual era o filho mais novo dos 21? Salomão. Agora Salomão cresceu. Salomão já assumiu o trono do seu pai. Salomão é poderoso. E Salomão escreveu os provérbios de Salomão. E ele começa a falar de educação de filhos de uma forma que parece que ele está tentando que os próximos pais não cometam aquilo que ele pequeno viu o seu pai fazer: amar e não aplicar o amor. Então alguns textos que eu vou usar, e eu só separei provérbios de Salomão, parece ser muito duro, muito rígido, mas não é. Imagina comigo um filho pequeno, olhando mais 20 irmãos mais velhos, fazendo da casa do seu pai o que quer, ele vendo que o pai ama, mas não consegue aplicar o amor. Eu acho que ele fica assim: um dia eu vou crescer, e quando eu crescer, aí eu vou fazer tudo diferente do que papai está fazendo com os meus irmãos. E agora ele cresceu, e quando ele cresceu, ele começa a dizer daquilo que ele viu e daquilo que ele acha que é importante para que tenha um sucesso na educação dos filhos. Bate no seu peito e fala: eu estou entendendo, Moisés. Eu estou entendendo, Moisés. Fala: eu estou entendendo tudo, Moisés. Eu estou entendendo Não tudo, adianta Moisés. só amar. Não adianta só amar. Eu preciso amar concretamente. Eu preciso amar. Eu preciso amar de verdade. Eu preciso amar de verdade. Eu preciso aplicar o amor nos Eu filhos. preciso aplicar o amor nos filhos. Vamos começar então. Eu anotei aqui uns 30 e nós vamos até a hora que o tempo acabar. Quando eu vejo que o meu tempo acabou, a gente para. Beleza? Todos provérbios de Salomão. Diga amém? Amém. Provérbios capítulo 19, olha para mim, versículo 18.
Corrija o seu filho enquanto ainda dá tempo. E aqui eu quero explicar para você o que seria enquanto ainda dá tempo. Cientificamente, a formação intelectual, a formação de caráter, a formação espiritual, cultural do seu filho, ela vai até a idade da razão. Tudo aquilo que você aplica até a idade da razão funciona. A partir da idade da razão, pode ser que funcione, mas com maior dificuldade. Moisés, quando é a idade da razão? Tecnicamente, na casa de 11 a 14. É por isso que mesmo seu filho sendo muito bonitinho, muito santinho, a igreja espera que ele faça 11, 12, 13, para que ele tenha a oportunidade de fazer a primeira comunhão. Por quê? Porque é a idade da razão. Ele vai confessar pela primeira vez, então ele tem que saber o que ele é pecado. Ele vai fazer a primeira comunhão, e a partir da primeira comunhão, toda vez que ele pecar, ele tem que confessar, senão ele não pode comungar. Então como é que ele vai fazer distinção do que é pecado, do que tira da comunhão ou não? Então ele precisa ter capacidade de discernir entre certo e errado, bem e mal. Tecnicamente, algumas crianças entram nessa fase com 11, outras com 12, outras com 13, alguns mais desajuizados na casa dos 14, e é a partir disso que vem a primeira comunhão, e depois disso que a igreja acha que o filho está apto ao sacramento da crisma. Eu estou dizendo que tudo aquilo que você ensinar ao seu filho até na casa de 11, 12, 13, 14, entra. Por quê? Porque é formação de caráter, formação intelectual, formação disciplinar, formação de regras, formação de vida, sabedoria de vida, maturidade de vida. A partir da idade da razão, começam os questionamentos, eles já querem fazer as próprias decisões, os hormônios passam da pré-adolescência para a adolescência a 1000 por hora, a partir disso começa uma fase, onde o dito popular sai na boca das pessoas dizendo, você tem adolescente em casa, você sabe o que é. Por quê? Porque entrou na idade da razão, e aí não quer mais o processo da obediência. Diga para mim que você está entendendo. Se você não abrir a boca, eu juro que eu pego um avião de volta para Minas Gerais, porque eu estou doido para voltar para casa. Fala para mim que você está entendendo tudo, sim ou não? Sim. Portanto, você precisa dedicar tempo aos seus filhos. Tempo, gaste tempo. Hoje as minhas gêmeas têm 17 anos e meio, vão fazer 18 daqui a 2 meses. Eu não sei o que é ter um adolescente em casa, eu não soube o que é ter problema com o filho em casa. Porque corrige o seu filho enquanto ainda há esperança. Então eu gastei tempo. Quantas vezes eu não joguei futebol, quantas vezes eu não fiz o que queria, até as férias não era o que eu queria. Por quê? Porque tinha que pensar no contexto familiar, tinha que pensar no coletivo, tinha que pensar no que era bom para a idade das filhas. Quantas vezes eu deixei de assistir uma coisa, escutar uma coisa, frequentar algum lugar para o ambiente das filhas, daquilo que era importante para os filhos. Se você não quiser isso, não case, fique solteiro para o resto da tua vida. Mas se você casou, se você é vovô e vovó, se você é tutor, genitor, se você tem alguém na sua responsabilidade, ou você gasta tempo enquanto ainda há esperança, ou depois da idade da razão para frente, vai começar vindo para a igreja trazendo foto dos filhos, do neto, do sobrinho, para a gente orar. Aí não é só orar, porque você está cobrando uma coisa que você não incutiu nele enquanto ainda dava tempo. Eu mesmo aplaudi, muito bom isso. Diga para quem está do seu lado, até a idade da razão vai. Até a idade da razão vai. A partir da idade da razão,
Só Jesus na causa. Só Jesus na causa. Eu sou pregador há 26 anos, eu tenho uma comunidade que trabalha de drogados há 22, eu tenho 21 de casado e 2 filhas, e tenho um livro só sobre como criar adolescente. Não estou fazendo propaganda, o livro não está aqui, não estou vendendo livro, eu estou citando para você. Eu recebo 100 pedidos de ajuda por semana. E aí eu recebo um pedido de um pai que tem um menino de 8 anos, de 9, de 10, que não dá conta do filho. Olha para quem está do seu lado e fala, mas como assim? Como assim? Abra a boca! Fala para quem está do seu lado, como assim? Aí você tem um filho de 7 anos que é youtuber. Oi gente, aqui é a Natália, esse é meu quarto, essa é minha boneca, mamãe está fazendo comida, dá um tchauzinho mamãe. Filhos de youtuber, é isso mesmo? Ah, Moisés, eu queria muito que meu filho, meu neto estivesse aqui para te ouvir. Não veio porque, eu até chamei, mas ele não quis, que ele não gosta. Que idade que ele tem? Ele não gosta, com 10 anos ele não gosta. Com 10 anos ele tem direito de querer ter vindo ou não. Fala para quem está do seu lado, eu vou bater na sua cara. O catecismo da Igreja Católica diz que os filhos, enquanto são de menor ou moram debaixo do teto dos pais, têm obrigação de cumprir as regras da casa. E a regra é: todo mundo vai para o cerco, todo mundo vai para o cerco. Quando você ficar grande, você faz o que você quiser. Mas eu não gosto de igreja. Eu não estou perguntando se você gosta, porque eu também não gosto de parar o carro quando o sinal fica vermelho, mas eu sou obrigado a parar. A vida é assim. Então você vai e acabou. Quando tiver a sua casa, o seu dinheiro, e você pagar suas próprias contas, aí eu não tenho nada a ver com isso. Mas enquanto está aqui, bora, hashtag, partiu, cerco. Mudei de texto, senão o tempo acaba e eu fico no primeiro. Tem 30 para falar. Você não lê a Bíblia, eu preciso ensinar tudo para você. Provérbios capítulo 17, versículo 25. Ensina à criança o caminho que ela deve seguir. Em algumas traduções, o caminho do Senhor. Mesmo quando ela se envelhecer, nunca irá se afastar dele. Aqui existe 2 coisas maravilhosas. Me pergunto o que é? Horrível. Me pergunto o que é? Se você ensinar o caminho do Senhor para o seu filho enquanto ele ainda é pequeno, ele nunca vai se desviar. E caso ele venha a desviar, ele um dia vai voltar, porque a semente foi plantada. Moisés, reza para o meu filho. Ele está vivendo assim. E a única salvação dele é ele vir para a igreja, mas ele nunca vai entrar numa igreja. Tá, mas você criou eles na igreja? Não, porque eu também não era de igreja. Ah, então eu não sei como é que a gente vai fazer. Porque a Bíblia diz que se o caminho foi ensinado quando era pequeno, ele sabe o que ele deve fazer. Diga amém. E se um dia der uma diarreia na cabeça dele e ele esquecer o que fazer, ele vai dar uma batida de asas como filho pródigo pelo mundo, mas a gente fica em paz, porque na hora certa ele volta. Por que volta? Porque quando era pequeno foi ensinado o que ele deveria fazer. Fala para quem está do seu lado, você entendeu ou você morreu? Você entendeu ou você...
Moisés, eu era de outra denominação, eu detestava a igreja, eu nunca rezei na minha vida, o que é que eu faço? A misericórdia de Deus. E pode ser que você morra sem ver resultado. Por quê? Porque não plantou. E a Bíblia diz que alguém para colher tem que ter plantado. E quando que a gente planta? Ensina o caminho do Senhor, abre aspas, o caminho que ele deve seguir quando ele é pequeno, para que na idade adulta ele não se desvie, e caso se desvie, ele volta, porque ele já sabe o caminho. Agora, nunca ensinou nada, eu não sei o que fazer, eu não sei pedir misericórdia todo dia, jejuar e esperar. Aí também não enche o saco da gente também não. Porque no Natal, 7h52 da manhã, meu telefone estava tocando. Alguém desorientada querendo ajuda para um filho que nunca foi plantado nada. Aí bate o desespero. Ajuda Moisés, ele vai morrer, alguém vai matar ele. Eu não sei o que fazer. Então está na hora de você que é pai, mãe, avó, genitor, você que é tutor, você que manda em alguém menor de idade, irmão mais velho, madrinha, você que criou alguém que nem é seu filho biológico, ou a gente gasta tempo ensinando o caminho para os nossos filhos, ou então, na idade adulta, a gente vai chorar. Alguém está me ouvindo ainda ou morreram? Pergunta para quem está do seu lado, você está entendendo alguma coisa ou não está entendendo? Provérbios capítulo 13, versículo 24. Quem poupa a vara da disciplina odeia o filho, mas quem o ama o castiga na hora certa. E aqui é interessante que se não tem a palavra disciplina, todo mundo imagina que é vara de palmada, de bater. E aqui, como está gravando, não quero emitir minha opinião a respeito disso, mas é interessante aqui que é nome composto, é vara da disciplina, ou seja, a disciplina aqui conta como vara, como palmada. Quem ama a disciplina corrige o filho na hora certa, mas quem deixa largado não ama. Como que eu não amo? Não há a aplicabilidade do amor, assim como Davi. Então quem diz que ama e fala, pode fazer. Quem diz que ama e diz, vê com seu pai lá, ele que sabe. Quem diz que ama e fala, eu não quero mais só ver, é o que sua mãe falar, está falado. Quem diz que ama e diz, a avó é para estragar neto mesmo, né? Quem diz que ama e deixa fazer e não está nem aí para nada, não ama. A Bíblia diz que quem ama, corrige com a vara da disciplina, porque quem ama não quer ver o outro caminhar pelo caminho errado. Aí chega uma mãe me pedindo oração para um filho, um cavalão de 17 anos. Olha aqui meu bebezão, Moisés, meu bebezão. Aí você olha para o menino lá em cima e você fala, cadê o bebezão? Ah, porque mãe é assim, né? Os filhos são eternos bebês, não é, Moisés? Aí você fala, olha para quem está do seu lado e fala, que bagaça é essa? Que bagaça é essa? Ai, Jesus. Esses dias eu fui pregar num lugar, o casal falou, nossa, minha mulher é louca com as suas pregações, mas ela não pôde vir porque ela teve que ficar com as crianças, né? Falei, nossa, é claro, alguém tem que ficar com as crianças. Qual que é a idade das crianças? Então, um tem 14 e o outro tem 18. Fala para quem está do seu lado, eu vou bater na tua cara. Quem está copiando a mensagem, diga amém. Amém. Quem está nos ensinando nessa tarde é o
Salomão, que pequenininho, via que o pai amava seus 20 irmãos, com ele 21, mas não aplicava o amor. Era só: meu bebezinho, nenenzinho da mamãe, vem cá, mim. Os filhos faziam o que queriam, e Salomão falou: quando eu crescer, eu não vou ser igual ao meu pai. Quando eu crescer, eu vou fazer diferente. E ele escreveu como faz, e eu estou contando tudo para você. Pode aplaudir ou não? Uau! Provérbios capítulo 19, versículos 24 e 26. Eu vou falar duas vezes no mesmo provérbio, 24 e 26. O filho preguiçoso coloca a mão no prato e em seguida não lava nem a boca. Por quê? Porque do jeito que ele come, ele põe o prato no chão. E quem é a idiota, imbecil, que vai lá pegar o prato já com formiga subindo no prato e levar para a pia? A mãe. Ô meu amor, você deixou o pratinho no chão, minha bebê? Salomão está dizendo que aqui está faltando autoridade espiritual. Saia do celular agora. 1, 2, 3. Pega o seu prato. E agora não é mais colocar na pia. Agora você vai lavar o seu prato. E toda vez que deixar o prato aqui, não vai lavar só o seu mais. Agora vai lavar todos que estão na pia. É isso que você faz na sua casa? Houve um silêncio na arca naquela tarde. Alguns arriscavam olhar para o padre, para saber o que o padre está achando. Fala, padre, que eu estou certo. Fala, ele está certo. Toma. Aqui diz que o filho preguiçoso come, onde é que põe, que come, o prato fica. E aí quem é que vai aplicar o amor? O pai e a mãe, que vai dizer: meu filho, eu vou te ensinar e nunca mais precisarei de falar. Diga aleluia, aleluia. Não se deixa prato no chão, acabou de comer. Inclusive não se deixa resto de comida no prato, porque tem muita gente que passa fome. A gente pede todo dia a Deus para abençoar o pão nosso de cada dia. Então é pecado grave jogar comida no lixo. Mas aí você enche o prato do seu filho, ele só mexe na comida, larga tudo, carne, bife, e a mãe chega e tudo no lixo. E foi ela que pegou o prato no chão, porque a Bíblia diz que aonde que ele come, o prato fica. O interessante é que as pessoas mais velhas, e eu já estou caminhando para 50, as pessoas mais velhas eram obrigadas a tirar o boné para comer. Na hora da comida não podia falar nada, porque refeição é uma hora sagrada, e em frente à mesa que a gente comia, um quadro da Santa Ceia. Agora seu filho come a hora que ele quer, não reza para comer, come com fone no ouvido, mexendo no tablet, come no quarto, come com televisão ligada, e ninguém fala nada. Aí você vem para a arca dizer: Senhor, põe teus anjos lá em casa. Aí São Miguel fala: eu não vou lá, estou fora. Aí Gabriel fala: Miguel, já que você não vai, eu também não vou, estou fora, nego. Aí Rafael fala: já que Gabi e Mig não vai, também estou fora. Aí você fala: vamos apontar os braços para sua casa e vão dizer: as muralhas cairão. Não tem muralha não, é só você dizer: desliga o celular, porque agora nós vamos comer. Então não coma. Mas eu vou comer depois. Não, ou é agora ou não come. Fala para quem está do seu lado da sua casa: está parecendo uma farofa?
sua casa está parecendo uma farofa. Uma farofa lá? É. Olha para quem está do outro lado e fala: ninguém manda nesse barraco? Ninguém manda nesse barraco? Estou ainda em Provérbios capítulo 19. Agora eu saí do 24 e estou no 26. Quem maltrata o seu pai e a sua mãe é um filho infame, e todos terão vergonha dele. Se você não corrigir o seu filho agora, você vai passar vergonha no condomínio, no prédio, nos vizinhos, na igreja. Na igreja, sim. As minhas filhas foram batizadas com 15 dias de nascido. Uma delas, a Emanuele, mal abriu os olhos para mamar, de tanto que ela dormia. E já foram batizadas com 15 dias. E foram criadas dizendo: nós estamos indo para a missa. Pode levar um brinquedo? Não, nós estamos indo para a missa. Pode brincar no celular? Não, nós estamos indo para a missa. O máximo que fazia, porque era pequenininha, era levar uma tapoezinha com uns biscoitinhos de polvilho, dava a homilia. Às vezes a homilia estava ruim mesmo, até eu queria comer. Aí elas iam e lanchavam. Minhas filhas nunca levantaram de uma cadeira, nunca brincaram de pegador numa igreja, nunca ninguém foi atrás delas porque já estava quase puxando a batida do padre. Não, porque estamos indo para a missa. Quem não educa o filho vai passar vergonha na igreja, vergonha nos retiros, vai passar vergonha nos vizinhos, vergonha na escola, vergonha na rua. Onde é que você for, você vai passar vergonha. Está escrito aqui: serão a vergonha do pai e da mãe. Aí a gente que só fica pregando retiro, se a gente pudesse falar tudo que vem na boca, porque às vezes o menino está moendo, atrapalhando a pregação, está todo mundo olhando para mim, olhando para o menino, e o pai e a mãe estão assim na pregação. Dá vontade de perguntar: cadê a mãe dessa criança? Esse menino tem pai? Alguém pode pegar esse menino, tirar ele daqui? Você já foi ou não foi numa missa onde o pai e a mãe estão nem aí prestando atenção na missa, e o filho não deixando você prestar atenção na missa? Só uma piadinha para descontrair. Um dia eu fui pregar um congresso diocesano, e o menino passou numa patinete assim na frente da minha pregação. Eu falei: uau, primeira vez que alguém passa de patinete na minha pregação. Aí o menino voltou. Depois do almoço, sol quente, eu fui descontrair. Eu falei: gente, esse menino não tem mãe? Era filho da coordenadora que me convidou. O clima ficou horrível, o marido dela disse que ela não gostou, eu tive que pedir desculpa. Diga para quem está do seu lado: se você não pôr ordem no barraco, abra a boca. Se você não pôr ordem no barraco, você vai passar vergonha. Você vai passar vergonha na frente de todo mundo. Na frente de todo. Pode aplaudir quem está me ouvindo. Provérbios capítulo 29, eu vou falar 2 versículos. Primeiro versículo 15. A vara da correção, olha que legal, se só falasse vara de novo, estaria falando de bater. Aí os defensores já iriam me processar, mas no primeiro texto era vara da disciplina, agora está dizendo vara da correção. Então está assemelhando disciplina e correção como se fossem palmadas, de tão eficaz que é. Vou ler de novo. A vara da correção trazem sabedoria ao filho. Diga aleluia. Menino abandonado à sua própria vontade se torna a vergonha da mãe. Por que da mãe? Porque na família tradicional a mãe é do lar e ela é a educadora. Então quem é que paga mico quando um filho passa vergonha na rua? Todo mundo pergunta: cadê a mãe desse menino?
Então é claro que ainda que a mulher trabalhe fora, 60%, diz as estatísticas, da educação do filho está próximo da mãe. Então está dizendo que a mãe precisa exercer o papel dela dentro de casa, ainda que ela trabalhe fora, porque esse papo de eu já trabalho fora, então eu pago com celular, eu pago com sanduíche, eu deixo fazer o que quer, eu não chamo mais atenção, você faz uma compensação, não é? É muito interessante a gente ver isso quando a gente vai pregar em outros países. Como os pais trabalham dia e noite igual um camelo, os meninos são terríveis, porque eles pagam a falta dos pais com tecnologia, brinquedo, controle remoto, viajando para Disney. Mas não tem jeito, ainda que eles façam a compensação, a vergonha no primeiro momento, ela recai sobre a mãe, sobre a mãe. E é muito bonito o Papa Francisco falando sobre isso. Ele diz que é muito louvável que as mulheres hoje em dia trabalham fora. Isso está no documento Amores Letícia, do Sínodo da Família. Mas ele diz que ainda que ela trabalhe fora, ela não pode se abdicar de uma das suas grandes funções, no caso, uma delas, educar os filhos. Esse negócio de manda para casa da avó, manda para casa da sogra, sogro, sogra, pai, mãe, vovó, são muito amados, mas não substitui pai e mãe. E aí os pais trabalham segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, que é o único dia de ficar com os filhos. Aí a gente faz o quê? A gente arruma 80 machos e vai andar de bicicleta 80 quilômetros. Aí a gente trabalha segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, é o único dia da gente ficar com os filhos. O que a gente faz? A gente manda para casa da sogra, porque afinal a gente precisa de um tempo para nós também, né? Fala para quem está do seu lado, eu continuo com vontade de bater na sua cara. Alguém me ouve? Fala que está me ouvindo. Versículo 17 do capítulo 29. Corrija o seu filho, sendo assim, diga aleluia, ele te dará repouso. Ou seja, ninguém vai ter que ficar acordado, preocupado aonde que o filho está. Você vai poder dormir em paz. Quem corrigir o filho vai poder dar boa noite, deitar e dormir, diz a Bíblia. Diga aleluia. Continua. E ele será a delícia dos seus olhos. O que é delícia? Alguém vai dizer assim: você que é a mãe do menininho, você vai dizer sim, parabéns, que menino educado, você está de parabéns. A mãe vai dizer assim: obrigado. Quem corrige o filho vai dormir em paz, diga amém? E vai ser elogiado na presença dos outros. Aí você vai dizer: ah, foi nada, é o quinto filho. Provérbios capítulo 28, versículo 7. Filho inteligente segue a instrução, mas quem convive com os devassos se torna a vergonha do pai. Olha que legal, gente, aqui eu estou falando de uma família modelo bíblico. Na família modelo bíblico, família patriarcal, a mãe é responsável pela educação cotidiana, mas quem dá a instrução à lei de Deus é o pai. Por isso que diz que o filho que caminha correto, o pai fica todo, mas quando ele começa a andar com gente devasso, o que é gente devasso? Cerveja, balada, noitada, funk, som de carro alto, pegando cada dia uma moça diferente, um rapaz diferente, e tatuagem e piercing, alagador. Quando vai metendo uma vida devassa para dentro, aí a vergonha recai sobre o pai. Por quê? Porque o pai é o legislador da casa. Aí todo mundo pergunta: onde é que está o sacerdote que não colocou honra nos filhos? Portanto, biblicamente, na família tradicional, eu como pai, eu sou o sacerdote da casa, eu sou responsável pela instrução. Então sou eu que catequizo, sou eu que ensino a Bíblia, sou eu que corrijo, sou eu que tiro dúvidas que a catequese colocou na cabeça deles. Algumas coisas a minha esposa fala: isso aí é assunto do seu pai. Nós vamos ter que tomar decisões que implicam uma história.
nós precisamos consultar o seu pai. O pai é a instrução, é a legislação, o pai é a lei, ele é o sacerdote da casa. Aí diz que quando os filhos começam a ir pela cabeça dos outros, a vergonha vai recair sobre o pai. Por quê? Porque o pai não foi um bom sacerdote naquele lar. E aqui eu quero aproveitar que tem alguns homens, e eu sou homem, para poder dizer: essa homaiada hoje é uma vergonha. É um bando de banana de pijama, é homens imaturos, que escravo de futebol, escravo de celular, escravo de foto, escravo de tudo quanto é coisa, só não sabe ser pai. Eu sei que não é fácil, não é fácil, não é fácil trabalhar, prover, proteger, não é fácil, mas São José fez a mesma coisa. Eu sei que não é fácil trabalhar, prover, cuidar e ainda abrir mão, não é fácil. Mas se é a tua vocação, se Deus te chamou e você casou, então há uma graça sobre a tua vida, uma graça atual, como dizia o padre, e também uma graça santificante. Eu tenho obrigação de ser pai bom, de ser marido, de levar café na cama, de dar buquê de flor, de brincar com as minhas filhas, de assistir coisas que elas podem assistir também, de colocar músicas que eu posso escutar com elas também, e ainda eu tenho que trabalhar. A vida é assim, não é fácil para ninguém. Então está na hora da gente amadurecer, porque quando a vida cobrar dos nossos filhos um posicionamento, aqui diz que a desonra vai cair sobre as costas do pai. Olha para quem está do seu lado e pergunta: está entendendo ou não está entendendo? Alguém me ouve ainda? Se eu fosse mulher, uma hora dessa eu aplaudia na hora, mas... não precisava de eu pedir, né? Se eu fosse mulher, eu estava, falou tudo que eu tenho vontade de falar. Nossa, eu vou mandar esse link para o meu marido lá na empresa agora. Era isso que eu queria falar, mas eu tive que pedir, né? Provérbios capítulo 22, versículo 15. Quem me ouve, diga amém. As loucuras se apegam no coração da criança. Se apega no sentido de gruda. Olha o mineirês. As loucuras grudam no coração da criança. É a vara da disciplina quem as afasta. Que tipo de loucura? Brinco, tatuagem, piercing, alagador, cabelo de calopsita, pintado de vermelho, de azul, de amarelo dourado, desenho na cabeça, desenho na barba, seguidor de influência, dancinha de TikTok. As loucuras grudam no coração dos filhos, mas é a disciplina dos pais quem tira a loucura dos filhos. Sacode quem está do seu lado e fala: coloca a ordem no barraco. Só que aí nós vamos entrar num problema que não dá para falar agora, né? Como é que o avô vai dizer: faça tatuagem? Não, filho, hoje os vovô tá tudo tatuado. Como é que o pai vai dizer alargador? Não. O pai até paga mais barato e já compra para o pai e para o filho, ainda põe uma camisa, tal pai, tal filho, tal pai. É sujo, mal lavado, na mesma realidade. Aqui eu estou falando de conceitos bíblicos, porém, o meu pai é semi-analfabeto, estudou até 4ª série, daquela época que andava 6 léguas de cavalo. Ele fala légua, nem eu sei quanto é légua. Ele morava na roça, disse que era 6 léguas para estudar até a 4ª série. A minha mãe já faleceu, problema do coração, e ela faleceu analfabeta, nunca leu, nunca escreveu o próprio nome. A minha mãe não conhecia nada, nem o ABCD. Só que quando eu era jovem, primeira vez que eu quis colocar um brinco,
Meu pai falou assim: eu não entendo nada disso não, mas o dia que você chegar aqui de brinco, com esse canivete que eu corto fumo, eu vou arrancar a orelha com brinco e tudo. Eu falei: eu nem gostava disso. A pessoa que tem cá 50, quais eram as opções de tatuagem que tinha na nossa época? Era sempre um pavão, uma gaivota, um gavião e uma cobra. Só tinha esses 4. Meu pai falou: eu estou vendo todo mundo fazendo esse negócio aí no corpo verde aí. Se você fizer isso e eu não souber, quando você vier com o mesmo canivete do fumo, eu arranco a pele. E eu louvo a Deus por não ter uma tatuagem no meu corpo. Era na porrada? Era na porrada. Se o meu pai conhecesse a Bíblia, porque eu não conhecia nem o português, ele entenderia Salomão dizendo: as loucuras grudam no coração dos filhos. Ele quer ter o cabelinho do Gabigol, o cabelinho do Neymar. Ele quer seguir o influenciador tal, o cantor tal. As loucuras grudam, mas é a disciplina dos pais que desgrudam a loucura do coração dos filhos. Eu tenho 10 minutos. Fala para quem está do seu lado: coloca a ordem no barraco lá. Não, tem gente que não abriu nem a boca. Tem 50 minutos que eu estou falando. Abre a boca. Fala para quem está do seu lado: põe ordem lá na tua casa, em nome de Jesus. Todo mundo olhando para o senhor, padre. Padre, está todo mundo olhando para o senhor. Eu estou falando e eles olhando para lá. Um dia eu fui pregar num lugar, chegou uma avó com 2 meninos. Eu queria que você fizesse uma oração de cura e libertação nesses meninos. Eu falei: mas eles estão com demônio? Ela falou: não, pelo amor de Deus. É porque eles não obedecem, eles falam palavrão, a boca deles é muito suja. Eu falei: vamos descobrir agora o nome dos demônios. Como é que você chama, menino? E você? Eu olhei o de 9, tinha um brinquinho aqui assim e um aqui assim. Eu olhei o de 11, parecia uma calopsita, metade azul, metade amarelo, a bermudinha raspada, com a canetinha ele fez umas caveiras aqui. Eu falei: vamos fazer agora uma oração de poder, daquelas assim que nem São Bento fez. Pus a mão na cabeça deles: o tio vai fazer uma oração por vocês, tá bom, meu bebê? Tá bom, bebezinho. Fecha o olho. Jesus, eu te peço agora, destrói o celular deles, pai. O de 11 fez assim. O pequeno falou: vão sair daqui? Eu falei: não, não vai sair. Não vai sair, fecha o olho. A oração está começando a esquentar. A revelação nem veio ainda. Eu falei: Jesus, eu te peço agora, obrigado, pai, por essa revelação, porque nos próximos 6 meses eles não terão senha de Wi-Fi, pai. O menino falou: vamos embora daqui, irmão. O menino não precisava de oração, só precisava de educação. Não sei se você sabe, mas se você procurar qualquer padre exorcista ou um membro da renovação carismática de uma comunidade para fazer oração de cura, libertação, de poder numa criança, ele não ora na criança, ele ora com os pais. Porque até a idade da razão, os seus filhos só estão replicando o que acontece na sua vida e na sua casa. Não tem nada acontecendo com eles. Não tem. Meu filho tem 9 anos e não dorme de noite, diz que vê coisa, dá para você fazer uma oração nele? Só um pouquinho, filha. Mãe, que desenho que ele assiste? Mãe, a senhora assiste com ele? Mãe, que tipo de presente que ele tem? Ele usa chinelo do Ben 10? Tem unicórnio, tá? É por isso que ele não dorme de noite, né, mãe? Não é oração nele não, a senhora precisa criar vergonha na sua cara e dar uma faxina no quarto dele, né, mãe? Ah, é isso? Aham. Ah, então obrigado. Migão, foi um prazer te conhecer, tamo junto. Resolvi. Resolvi. Amém, queridos? Amém.
Provérbios 23:19. Escuta, filho, seja sábio, ande no caminho reto, porque os filhos que se juntarem com os bebedores de vinho e os devoradores de carnes vão empobrecer os seus pais. O que é bebedor de vinho e devorador de carne? É o seu filho que você faz tudo para ele ir para a faculdade. Às vezes ele já tem até um filho solteiro, e você olha o filho para ele ir para a faculdade, mas na sexta-feira ele mata a aula e ele está lá com os bebedores de vinho, os devoradores de espetinho de carne, e está empobrecendo os pais, porque os pais estão tomando remédio para artrite, artrose, osteoporose, bursite, ficando acordado, indo buscar na faculdade, e o filho da mãe fumando narguile e fumaça de pendrive na porta da faculdade. Vai empobrecer os pais. Se você não educar os seus filhos, você vai gastar dinheiro com advogado, vai gastar dinheiro para pagar fiança na cadeia, vai gastar dinheiro, por quê? Porque ele engravidou filho dos outros, ou porque engravidou de moleque de porta de faculdade, vai gastar dinheiro para arrumar carro, para pagar franquia de seguro, por quê? Porque você colocou ele na sua padaria, e ele estava atrapalhando a sua padaria. Você perdeu funcionários maravilhosos da sua empresa, porque colocou o preguiçoso do seu filho para trabalhar na empresa do pai, e ele nunca derramou um suor por aquela empresa. Aqui está dizendo que ou você faz as coisas corretas, ou seus filhos vão arrancar até o seu dinheiro. Alguém está me ouvindo aqui, gente? Pergunta para quem está do seu lado, você está entendendo? Você está entendendo o que eu estou falando? Ai, Moisés, a gente tem uma oficina mecânica, e para dar serviço para o meu filho que estava dando trabalho, aí eu levei ele para a oficina. Esse menino vai quebrar a sua oficina. Ai, ai. Provérbios capítulo 29, versículo 3, último texto, 3 minutos que eu tenho. Quem ama a sabedoria alegra o seu pai. Diga aleluia. Mas aos frequentadores de prostitutas dissipam os seus pais. É claro que no tempo aqui, frequentadores de prostituta era a casa das meretrizes, mas hoje não, hoje tem muito baile, tem muita balada, tem muito baile funk, hoje tem internet, tem prostituição, tem sites adultos de sexualidade. Aqui está dizendo que se você não colocar ordem nos filhos, a prostituição vai corroer eles e vai corroer a sua casa. Eu fecho meu raciocínio para dizer que nós precisamos amar os nossos filhos, diga amém? Mas aplicar o amor neles, diga amém? Amém? Não só rezar, mas também a aplicabilidade do amor. Fica de pé e vamos acolher Jesus com uma salva de palmas. Amém?